Bom dia, olá, minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu desejo que esteja tudo bem consigo. Se você está a ver esse vídeo, sinta-se bem-aventurado, assim como eu me sinto hoje pela oportunidade que nós temos. Estamos a viver um tempo difícil. O meu coração está com todas as famílias, com todas as pessoas que têm lutado contra este coronavírus, com todas as famílias que têm perdido os seus entes queridos, com aqueles que estão a lutar, a batalhar. E hoje eu senti no meu coração de trazer um tema que acaba por ser também uma mensagem de esperança, amém? Nós, filhos, filhas de Deus, nós temos uma palavra diferente. Nós temos neste tempo de trevas, neste tempo de tristeza, neste tempo de incerteza, nós temos a palavra de esperança. E eu trago um vídeo hoje que nos vai desafiar. Na verdade, hoje eu vim cheia de um sentimento que Deus colocou no meu coração durante esses dias, num estudo que eu fui fazendo. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Como crente, como cristão. Este é um vídeo para pessoas que já têm Jesus na sua vida, amém? Você que não tem, seja bem-vindo de assistir, porque eu acho que vai ser uma bênção para todos nós, amém? Mas você que conhece Jesus, você às vezes pergunta-se o que eu tenho que fazer, qual a minha missão? Nem todas as pessoas têm isso muito claro, ok? Jesus Cristo, quando subiu ao céu, quando ele ressuscitou, quando ele foi para o Pai, ele deixou os discípulos na terra e deixou-os com uma grande comissão. Não sei se você já ouviu falar da grande comissão. Provavelmente você já tem. A grande comissão está lá em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, sem distinção, amém? Sem exceção de pessoas, sem acessão de pessoas. Aí ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E aí ele disse: os meus sinais seguirão aqueles que crerem, ok? Existem sinais e esses sinais vão seguir as pessoas que crerem em Jesus, amém? Nós que cremos em Jesus, sinais vão seguir-nos, amém? Os meus sinais, disse Jesus, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum, ok? E por aí em diante. Então, mas isso é tão amplo, né? Tão amplo, nós sabemos que temos uma missão, então, de ir e pregar o evangelho. Se assim não fosse, imagina como seria interessante, como seria bom, como seria maravilhoso. A pessoa dava a sua vida para Jesus e era arrebatada, não é? Se não houvesse uma missão, se não houvesse um objetivo de Jesus, as pessoas que recebessem Jesus iam direto para o Pai, iam direto para a glória, seriam arrebatadas, mas não é assim que acontece. Você e eu recebemos Jesus na nossa vida, mas ainda assim nós temos uma grande missão aqui na terra. Assim como Jesus deu uma grande missão aos discípulos. Hoje eu quero abordar isso de uma forma um pouco diferente. Eu quero conversar com você sobre isso de uma maneira um pouco diferente. Deus deu uma passagem bíblica e aquela passagem bíblica foi assim muito revelada ao meu coração através do Espírito Santo, foi muito revelada e eu achei tão interessante a forma como o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração essa palavra, amém? Aí eu quero partilhar com vocês e vai ser uma bênção, não saia daí, ok? Aleluias, mas vamos orar, vamos pedir a presença do nosso Abba, a presença do nosso Pai, aquele que é o nosso Consolador, o Espírito Santo também, que esteja conosco, porque nós sabemos que Ele é o Espírito que o Senhor Jesus disse, importa que eu vá e vos envie outro, o Consolador, o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça, em todo o juízo. Esse é o Espírito Santo e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias! O Espírito Santo, ele faz parte daquela promessa que está lá no livro de Joel, na Bíblia. A Bíblia diz no livro de Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne são as pessoas, amém? Os seres humanos.
Jesus foi e enviou o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é essa obra plena, ok? O Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus habitava conosco, agora o Espírito de Deus habita em nós. Você é a habitação de Deus. Então, tenha cuidado com a sua alma, com o seu corpo, com o seu espírito. Seja um santuário do Senhor, amém? Dito isto, vamos então, se você puder, fechar os olhos onde você estiver, amém? Se não, amém, mas vamos orar e vamos pedir ao Pai que esteja conosco, aleluias, amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós hoje nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, aí onde estiver essa minha irmã, Senhor, o meu irmão, Deus, que o Espírito Santo encha, Senhor, o lugar onde essa pessoa estiver, que o Senhor, Deus, possa estar manifestando graça, Senhor, perdão, misericórdia, Deus, para as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Traga, Senhor, verdadeiro entendimento, Senhor, sobre a Tua palavra, que essa palavra seja revelada aos nossos corações, no nome de Jesus. Pai, Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Então, o tema que nós vamos falar hoje é resplandecendo a luz de Cristo. Aleluias, resplandecendo a luz de Cristo. E vamos ler um texto muito interessante que eu abri na minha Bíblia, que o Espírito Santo deu para mim há dias, e isso tem, sabe quando você lê uma passagem bíblica e Deus vai falando e vai aumentando e o Espírito Santo vai crescendo, e foi assim que isso foi crescendo no meu coração. E é muito interessante, e eu quero ler para vocês, e diz assim, está lá em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aleluias, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-los. Depois eu vou saltar bem rápido ali para o versículo 8. O versículo 8 em diante diz assim: E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram os seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Uau, que incrível, que impactante. Esse foi o momento onde a história bíblica retrata o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. E a estrela apontava para Jesus, a estrela apontava para Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Lembre-se que estamos a falar de um tempo onde não havia um GPS, onde as pessoas não tinham esses aparelhos de navegação para poder, vamos dizer, direcionar, indicar o seu caminho. Então era muito comum no tempo de Jesus, tanto as pessoas que usavam o mar, como as pessoas que usavam a terra para fazer as suas viagens durante a noite, eles usarem as estrelas para se guiarem. As estrelas, elas de alguma maneira, elas davam a direção. As pessoas sabiam ler a estrela, sabiam interpretar a estrela, no sentido de que elas conheciam para onde é que as estrelas apontavam. Aí elas podiam saber se elas estavam a ir para norte, para sul, enfim.
Então isso funcionava tanto para os marinheiros, eles no alto mar, imagino, no barco à noite, eles conseguiam discernir se estavam a ir para o lugar certo, e isso funcionava para os viajantes no deserto. E aqueles reis magos, eles foram avisados por sonhos, não é? Ou seja, eles estavam à procura, provavelmente eles foram divinamente avisados, e eles estavam à procura daquele que era nascido o rei dos judeus. E eles procuravam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Amém? Então vamos parar um pouquinho aqui. Hoje nós não temos estrelas no céu que indiquem para Jesus. Depois da grande comissão, você e eu somos a estrela que aponta para Cristo. Nós é que ficamos com essa missão. Por isso é que nós ficamos na terra depois de receber Jesus. Nós somos a estrela que resplandece nas trevas. O mundo precisa de uma grande notícia. O mundo precisa de receber as boas novas de grande alegria. O Salvador. Ok? Então aqui os magos representam aquelas pessoas que estão ávidas, sedentas de saber aonde está Cristo. E você e eu, neste tempo, neste mundo, nós precisamos ser a estrela que aponta o caminho para Jesus. Você precisa ser a estrela, a luz que resplandece nas trevas, minha irmã, meu irmão. Essa é uma grande dádiva que o Senhor nos deu. E aqui diz que muitos perguntavam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus. As pessoas ainda precisam de um Salvador. Não fique limitado a um espaço geográfico, não se limite a 4 paredes. Veja mais longe. Pessoas ainda precisam de ouvir essa boa nova. Muita gente ainda está desesperançado, atirado em vícios, atirado nos seus próprios problemas, feridas emocionais que aprisionam a sua alma. Outros vivem culpa de alguma situação que tenham feito e não têm o perdão, porque o perdão está em Jesus. Pessoas estão feridas, pessoas estão abandonadas, pessoas foram maltratadas pelo mundo, crianças, jovens, adolescentes, adultos, e você e eu temos uma novidade. Nós temos uma luz capaz de dissipar todas as trevas. Então, nós temos que resplandecer a luz de Cristo. Aleluias! Eu quero ler uma passagem bíblica que está lá em João capítulo 12, o versículo 35 e 36, diz assim. João 12, 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes então Jesus, aleluias, ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se deles. Aleluias. Amém? Então, veja o que diz a passagem bíblica. Enquanto tendes a luz, andai na luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, nós vemos aqui quanto Jesus dizia, eu sou a luz desse mundo, e por um tempo a luz está entre vós, ok? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E essa é uma realidade. Tem muita gente perdida nesse mundo. E nós temos uma grande missão de ser os luzeiros, de ser a luz. Amém? A luz que resplandece nas trevas. Nós temos uma grande missão. Nós temos uma grande missão que Jesus nos confiou, que Jesus nos concedeu. Aleluias. E nós devemos andar
nesta direção. Nós devemos apontar para Cristo, ser essa estrela, ok, que aponta para Jesus. E aqui a passagem é muito interessante, ainda lá em Mateus capítulo 2, dizendo que entrando na casa, aliás, o versículo 10, né? O versículo 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Quando as pessoas virem Cristo em você, vão se alegrar com grande júbilo. Quando os reis, aqueles reis que vinham do Oriente, ok? Que lhes foi dada a revelação de que havia nascido o Salvador, ok? Eles foram guiados até Jesus pela estrela, ok? E quando a estrela parou sobre o lugar aonde Jesus estava, a Bíblia diz, neste versículo 9, veja o entendimento espiritual que o Espírito Santo nos dá aqui. No versículo 9 diz: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Isso é o que vai acontecer quando você for a estrela que aponta para Cristo. E quando as pessoas receberem Jesus através da sua vida, através das nossas vidas, quando as pessoas tiverem Cristo, elas vão se alegrar. Elas vão se alegrar diante das boas novas que você vai dar. Daquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para isso, essa é a nossa grande missão. Apontar para Jesus. Você precisa ser como essa estrela. Hoje, para mim nada no reino dos céus é um acaso, amém? Essa situação não aconteceu em vão. O Espírito Santo sabia que algum dia nós íamos entender essa lição, que nós íamos entender. Jesus sabia que nós íamos perceber a lição que Ele nos queria dar. Nós precisamos ser como a estrela, nós precisamos apontar para Cristo. E as pessoas vão se alegrar com essa boa notícia, com essa boa nova, a boa nova de grande alegria. Ok? Porque este mundo, meus irmãos, não está a ficar melhor. Cada dia nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. Sabemos que a fome está a proliferar, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Fomes matam pessoas em todo o mundo. Crianças morrem de fome a cada minuto. Jesus falou sobre isso. Pragas, doenças inexplicáveis. O mundo não está a melhorar e o mundo precisa de um Salvador. E Jesus Cristo deu um tempo, porque Ele é tão misericordioso, para que as pessoas venham a Ele. Porque lá na grande comissão Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Então você precisa de ser a luz que aponta para Jesus, para que quando as pessoas tenham encontro, para quando as pessoas se encontrem com Cristo, elas verdadeiramente venham a crer verdadeiramente, através da sua vida, através do brilho, ok? Do brilho que há em você. As pessoas creiam que existe um Salvador. Deixem tudo o resto, todos os outros caminhos. Eu creio que existiam imensos caminhos que os reis magos podiam ter apanhado, mas a estrela apontou direto para Cristo. Então, há muitos caminhos hoje em dia que apontam para muitos lugares, mas você precisa apontar para Jesus. E depois diz: entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Quem foi adorado aqui? É isso que nós precisamos entender. Jesus é o único objeto de adoração. Deus nunca quis que adorássemos mais nada, mais ninguém. Ele é o Filho de Deus, Ele é a porta para a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não vamos desmerecer a pessoa a quem o próprio Deus disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Uau, é incrível! Aquela mulher foi a virgem que foi escolhida no meio de todas aquelas mulheres. Foi agraciada para ser a mãe do Salvador, para dar a luz ao Salvador. Não vamos desmerecer isso de forma alguma. Mas o que nós precisamos entender é que os magos perceberam qual era o verdadeiro objeto de adoração naquele lugar. E quando chegaram ali,
de modo algum se prostraram e adoraram aquela que deu a luz ao Salvador. Com todo o respeito, eles adoraram o Salvador. E você precisa apontar para Cristo, não precisa desmerecer ninguém, amém? Não precisa desmerecer religião de ninguém, não precisa desmerecer escolha de ninguém, até porque a salvação é um ato individual e profundo, é um convencimento do Espírito Santo. Crer em Cristo como Salvador é algo que não se exige de ninguém. Ou você teve ou você não teve. Ou você teve a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. É algo tão profundo, tão espantoso, tão maravilhoso. Você não vai convencer ninguém disso. Você precisa apontar para Jesus, mas o convencimento, quem dá é o Espírito Santo. Amém? Faça a tua parte, deixa Deus fazer a dele. Nunca entre em conflitos desnecessários com ninguém, não precisa. Você só precisa brilhar para que as pessoas vejam algo de diferente em si. Amém? Aí, aqui continua dizendo, no versículo 11, Mateus 2:11, diz assim, vamos já ler o 12. Perdão, é ainda o 11 mesmo, não é? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. Ok? O que é que nós temos dado para o Senhor? O que é que você tem dado para Jesus? O que é que nós temos dado? O que é que nós temos feito? Nós precisamos, na presença dele, dar alguma coisa de nós. E eu vejo isso muito espiritualmente, amém? Eles ofertaram ouro, que simbolizava algo caro, algo precioso, alguma coisa de muito valor. Simbolizavam também, deram um incenso, que simbolizava um cheiro de aroma agradável para Deus, ok? E ofertaram também a mirra, que são as ervas amargas que representavam aquilo que um dia Jesus havia de padecer. Mas hoje, transportando isso para hoje, a palavra diz que devemos dar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Também são 3 coisas, amém? Um sacrifício vivo, porque somos nós em vida que adoramos, somos nós em vida que glorificamos a Deus, ok? A Bíblia diz, da sepultura, quem te louvará, Senhor? Davi dizia isso. Então, enquanto você está vivo, você ofereça para Deus um sacrifício vivo, santo. Ok? O que é que temos feito com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes? Temos vivido uma vida santa? O santo somos você e eu. Santo não é aquilo que fica assim, não é uma estátua, não. Pelo contrário, santo é aquela pessoa que foi santificada, separada por Deus, consagrada para Deus, comprada, justificada pelo sangue de Jesus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque o vosso Pai que está no céu também é santo. Então, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, ok? E então, eu vou ler mais umas passagens bíblicas assim muito interessantes que eu separei aqui. O versículo 46 aqui, na verdade, também diz em João capítulo 12, versículo 46 diz: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus estava a dizer isso, amém? Eu sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tão lindo. Jesus não trouxe uma palavra de acusação, de condenação. A própria vinda dele tinha só um objetivo: salvar. Não condenar, salvar. A primeira vinda de Jesus tem o objetivo: salvar o mundo dos seus pecados, das suas iniquidades. Não importa onde você já tenha ido, por onde você já tenha passado, quão profundo seja o lamaçal do pecado, quão profundo seja a situação, enfim, isso tudo não importa. Se você realmente crer e entregar a Ele, a Bíblia diz que Deus, em 1 João 9, Deus é fiel e justo para perdoar aquele que se arrepende e purificar de toda a injustiça.
E eu creio verdadeiramente que Jesus pode fazer isso, amém? Mas, agora vamos interpretar uma coisa aqui, ok? O versículo diz: eu sou a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, ok, e agora como é que o mundo hoje vai ouvir as palavras de Jesus? Você e eu é que vamos falar as palavras de Jesus para o mundo. Jesus já não está aqui, Jesus deixou-nos com essa missão e deixou o Espírito Santo, ok? Então, você tem o trabalho da estrela que levou os magos até o lugar onde Jesus estava. Você hoje vai falar de Jesus, você vai falar as palavras de Jesus e as pessoas vão crer, vão ver o brilho de Cristo em sua vida. Você vai apontar para Cristo. Aleluias. E veja como essa palavra é tão verdadeira. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses diz claramente aquilo que nós somos em Cristo. Amém? Vamos abrir aqui Filipenses 2, 15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Como luminares no mundo. Depende da sua versão. Alguns dizem entre a qual resplandeceis como astros no firmamento, como estrelas no céu. Você e eu somos a estrela no firmamento, amém? Você e eu somos o astro no mundo. Você e eu somos o luminar que vai resplandecer no mundo de trevas, no mundo de pecado, no mundo de iniquidade. Você foi deixado com uma missão. Você precisa apontar para Cristo Jesus. Aleluias. Vamos abrir 2 Coríntios 6,14. Nossa, vale a pena, vale tanto a pena esse tema, vale muito a pena. Eu creio que você na sua casa pode ir muito, muito mais longe do que eu fui, porque o Espírito Santo pode ir mais além, revelar muito mais. Diz assim, 2 Coríntios 6,14. Perdão? Não, errei. 2 Coríntios. Acho que eu fui no sítio errado. Acho que é 1 Coríntios. Amém? Vamos ver se é 1 Coríntios. Deixa eu ver. Vamos abrir mesmo na Bíblia, amém? Porque eu estou a ver no tablet. Mas eu vou abrir mesmo aqui na minha Bíblia, porque tem uma palavra tremenda assim que eu achei lá em 2 Coríntios. Acho que é 2 Coríntios mesmo. Vamos discernir no instantinho. 6.